Eu só queria um fim de semana de silêncio. Depois de semanas ouvindo que eu precisava relaxar a cabeça e que ficar em casa o tempo todo não era saudável, aceitei o convite de um velho amigo de pescaria para passar 2 dias fora, numa chácara simples, sem sinal de celular e sem muita conversa. Deixei o carro na garagem como sempre fiz. Estava limpo, abastecido, com as chaves no mesmo porta-luvas onde sempre ficaram, dentro da minha casa, que desde que meu filho se casou e se mudou para cá com a esposa, deixou de ter meu nome na conversa. A casa do Pedro, diziam os amigos deles. Eu era o pai dele, o homem que ajudou a comprar essa casa, mas aos olhos de todos, só mais um velho morando de favor. E eu fingia que não ouvia. Fui embora com a roupa do corpo, minha malinha de viagem e um fiapo de paz. Lá no interior, entre a fumaça do churrasco e o som abafado dos grilos à noite, eu dormi como não dormia há tempos. Nem sonhei. Só apaguei. Voltei no domingo à tarde com o mesmo silêncio que levei. Entrei pela porta da cozinha, coloquei minha mochila no canto e fui direto até a garagem. Não vi o carro. Por um segundo pensei que tinham tirado para lavar. Talvez Pedro tivesse usado para comprar alguma coisa. Mas a garagem estava seca. O chão limpo demais. E havia algo pior do que a ausência. O ar de normalidade. Ué, pai, ele disse saindo do corredor com um refrigerante na mão. Chegou já? Cadê o carro? Ele deu um gole como se aquilo não fosse nada. Ah, o carro. Vendi. A frase veio assim, como quem diz que comeu o último pedaço de bolo. Vendi. Sem remorso. Sem pedido de desculpa. E ainda teve o desplante de sorrir depois. De brincadeira, pai. Relaxa. Era um carro velho. Fiz um favor, no fim das contas. Fiquei ali, parado. As palavras dele se chocando com o som do motor que eu ainda conseguia lembrar. Aquele carro não era apenas um veículo. Era o último presente que comprei para mim antes da aposentadoria. Era o carro que me levou para o hospital quando sua mãe teve o AVC. Era o carro em que levei meu neto no primeiro dia de aula. Era o que me dava a única sensação de liberdade que ainda restava, quando eu dirigia sem rumo nos domingos de manhã, só para me lembrar de que ainda podia ir a algum lugar por conta própria. Ele não precisava realmente do carro, disse minha nora, saindo da sala com o celular na mão. Deixou aqui, né? Significa que não usava tanto assim. Ela riu. Riu. Como se fosse engraçado me roubar e jogar de volta no sofá. O riso dela me doeu mais do que a venda. Era como se minha existência fosse uma anedota dentro da casa que eu ajudei a comprar. Como se eu fosse um personagem ultrapassado, esquecido num canto. Eu não disse nada. Não perguntei para quem venderam. Não questionei o valor. Não levantei a voz. Eu só fiquei ali, parado, olhando o espaço vazio onde meu carro costumava dormir. E então ouvi o ronco de um motor vindo da rua. Uma moto. Forte. Nova. O tipo de coisa que chama a atenção antes mesmo de aparecer. O portão se abriu com aquele rangido velho que eu prometi consertar um dia. E então ele apareceu. O pai da minha nora. Pilotando uma moto reluzente, com uma fita vermelha ainda presa no guidão. Parou bem no centro da garagem, desceu devagar, e com um sorriso de quem exibia um troféu novo, gritou. Valeu de novo, meu genro. Você é o cara. Olhei para Pedro. Ele deu uma risadinha sem graça, coçou a nuca e disse: a gente fez um acordo. Foi meio que um presente em troca de uns favores. Não precisava ouvir mais nada. Entrei, arrumei minha mochila de volta. Não levei roupa, não levei livro, não levei lembrança. Peguei apenas o que era essencial. Meus documentos, minha identidade e um envelope vermelho que mantive guardado no fundo do armário desde o dia em que percebi que meu nome tinha deixado de ser chamado na sala de jantar. Antes de sair, fui até a cozinha. Peguei o ímã com o número da pizzaria que eles sempre pedem aos domingos, e com ele, prendi um bilhete branco na porta da geladeira. Escrevi em letras simples, firmes, do jeito que eles nunca mais esqueceriam. Preparem-se para o que está por vir. Fechei a porta devagar, como quem sela um túmulo, e dessa vez não era o meu. No caminho até o terminal rodoviário, sentei no banco de trás do carro de aplicativo com a mochila no colo e o bilhete ainda ecoando na minha cabeça. Preparem-se para o que está por vir. Escrevi sem raiva, mas com firmeza. Não para assustá-los, mas para garantir que eles soubessem que o silêncio desta vez
Não era um sinal de fraqueza. Era uma escolha. E por trás dele havia algo mais letal do que qualquer discussão. A consciência de que eu não devia mais nada a ninguém naquela casa. A imagem da moto brilhando na garagem ainda me ardia nos olhos. Eu sabia exatamente o que ela representava. Não era sobre o veículo em si. Era sobre prioridade. Era sobre onde eles decidiram colocar valor. Venderam meu carro, dividiram o lucro e ainda presentearam o pai da nora como quem assina uma aliança de exclusão. E a pior parte, eles acharam que eu era velho demais para perceber. Desci do carro e esperei o ônibus chegar, com a mochila encostada na parede fria do terminal. Ao meu lado, um homem mais jovem falava ao telefone, rindo alto, dizendo que o velho lá em casa agora tinha virado piada até no grupo da família. Eu não estava ouvindo a conversa dele, mas parecia estar ouvindo a de todo mundo. De todos os filhos que um dia se sentiram no direito de rir de quem os criou. Quando cheguei ao meu destino, não bati na porta nem anunciei minha chegada. Eu tinha uma chave antiga e o costume de entrar sem incomodar. Era o apartamento do meu irmão mais velho, viúvo como eu, que sempre dizia que ali tinha espaço e café quente para mim, mesmo quando eu recusava por orgulho. Entrei, deixei a mochila num canto e me sentei na poltrona gasta que ele chamava de cadeira de escutar música triste. Só que eu não queria ouvir música. Eu queria ouvir o que restava do meu próprio silêncio. No dia seguinte, a primeira mensagem chegou. Pai, você saiu. Onde foi parar? Li, mas não respondi. À tarde, veio outra. Você tá bem? Precisamos conversar sobre o carro. E então, finalmente, à noite, ela... Olha, se foi por causa daquela brincadeira, foi só isso mesmo. Não precisa fazer drama. Você deixou o carro aqui, significa que não precisava dele. Não precisava dele. A frase martelava na minha mente como um prego sendo fincado de forma proposital no meu orgulho. Porque ela não estava falando só do carro, ela estava falando de mim. Se eu deixei o carro, era porque ele estava sobrando. Se eu estava naquela casa, era porque eu estava sobrando também. Na cabeça dela, um homem que já criou um filho, que já pagou contas, que já assinou escritura, que já comprou móveis, que já sacrificou domingos por plantões, agora era um detalhe na garagem. Um móvel antigo que ocupa espaço e que ninguém tem coragem de jogar fora. Ainda. A risada dela, leve e afiada, me doía mais do que qualquer assinatura de venda. Porque ela não ria apenas do carro vendido. Ela ria de mim ter notado. Ria da minha cara de surpresa, da minha expressão contida, da minha tentativa de não transformar aquilo numa briga de domingo à tarde. Ela ria como quem sabe que está em vantagem, como quem acredita que um homem calado é um homem derrotado. Mas ela não conhecia a versão de mim que havia acordado naquele terminal, em silêncio, respirando fundo entre ônibus e velhos arrependidos comendo coxinhas frias no saguão. Eles sempre me subestimaram por eu não levantar a voz. Por eu não exigir respeito com gritos. Por eu nunca ter cobrado de volta o dinheiro que emprestei. Por não relembrar o dia em que paguei a reforma da cozinha, porque eles queriam um espaço melhor para o neto crescer. Por não bater na mesa quando chamaram o pai dela para dormir no quarto de visitas, enquanto eu fiquei no sofá. Eles confundiram humildade com fraqueza. E nessa confusão, acreditaram que poderiam me apagar da história da casa que ajudei a construir. Mas naquela poltrona gasta, com cheiro de café de 2 dias atrás, algo se realinhou dentro de mim. Eu me vi do lado de fora da casa pela primeira vez, e percebi que dali a vista era melhor, porque quem está dentro demais esquece que está sendo engolido. E quando você se vê de fora, entende que sair pode ser a única forma de se manter inteiro. Peguei meu caderno de capa dura, aquele que eu usava para anotar remédios e contas de água, e virei a primeira página. Escrevi 3 coisas. Documento do carro, ainda no meu nome. Conta conjunta que nunca fechei com Pedro. Seguro de vida que eles nem sabem que ainda está ativo. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. Eles riram achando que era sobre o carro. O carro foi só o estopim. Eu ainda tinha o fósforo. E a gasolina. A imagem ainda me perseguia. O homem estacionando a moto com aquela tranquilidade de quem chega para buscar um troféu que não conquistou. A fita vermelha balançando no guidão como uma piada, como uma cerimônia de posse feita às minhas custas. O som do motor ecoando dentro da garagem que, até poucos meses atrás, ainda era o meu lugar de silêncio, onde eu lustrava as rodas do meu carro ouvindo rádio AM,
onde eu deixava as ferramentas alinhadas, onde cada mancha no chão tinha uma história. Agora aquele mesmo chão abrigava outra máquina, outra presença, outro dono, o pai dela. Aquele que passou a frequentar a casa como quem já sabia que estava tomando território. Mas não foi o ronco da moto, nem o brilho da lataria, nem o cheiro de borracha nova que mais me incomodaram. Foi a frase. Foi aquele "valeu de novo, meu genro", dito em alto e bom som, com o peito estufado e o capacete ainda na mão, como quem agradece uma generosidade que não lhe pertence, como quem comemora uma vitória em família, da família dele. Pedro não respondeu de imediato. Deu um sorriso sem graça. Passou a mão na nuca, como fazia quando era criança e sabia que tinha feito besteira. Depois disse quase num sussurro: "A gente fez um acordo. Foi meio que um presente em troca de uns favores." Presentes. Favores. A linguagem de quem trata patrimônio alheio como moeda de troca. De quem se esquece que a dignidade tem valor que não cabe em tabela da tabela FIPE. Eles chamaram de presente o que era herança emocional. Chamaram de favor o que, na verdade, era traição. Naquele momento, eu entendi tudo. Entendi que não era um descuido, não foi impulso. Aquilo foi arquitetado. A venda do carro, a divisão do valor, o presente para o sogro. Era uma cadeia de decisões feita com plena consciência e com um único fio condutor. A certeza de que eu jamais reagiria. De que eu era um velho domado, domesticado por dentro. E por isso descartável. Voltei para dentro de casa, andei até a cozinha e antes mesmo de sair para a rodoviária, fui até a geladeira. Eu não costumo escrever bilhetes. Não gosto da ideia de que as palavras fiquem expostas, mas aquele precisava ser escrito. Não para que eles lessem com os olhos, mas para que sentissem com o estômago. Escrevi devagar, com a caneta esferográfica azul que sempre deixavam do lado do telefone. Preparem-se para o que está por vir. Deixei ali, preso com um ímã enferrujado de uma pizzaria qualquer. Não assinei. Não precisava. Eu sabia que minha letra bastava. A mesma letra que preencheu os papéis da escola do Pedro, que assinou cheques para os móveis da casa, que endossou pagamentos de contas de luz durante 3 meses seguidos, quando eles ficaram desempregados e orgulhosos demais para pedir ajuda. Mas aceitaram mesmo assim. Eles me deviam mais do que sabiam. Não só em dinheiro, mas em história. E estavam prestes a descobrir que a história ainda era minha. Nos dias que seguiram, nenhuma mensagem foi sobre arrependimento, nenhum pedido de desculpa, nenhuma tentativa de conversar de verdade. Tudo que veio foi defesa disfarçada de gentileza. "Pai, você saiu de casa sem avisar. Você vai voltar quando? Temos que resolver a questão do carro, tá dando problema com o novo dono." Era isso que doía mais. Não a traição, mas a banalização dela. Eles agiram como se tudo fosse um mal-entendido, um exagero, uma teimosia de velho, como se eu tivesse saído por birra, como se eu devesse voltar, pedir desculpas por ter me ofendido e reassumir meu lugar silencioso à margem da família. Mas não era isso que ia acontecer. Na casa do meu irmão, montei um pequeno campo de batalha. Abri uma pasta antiga onde guardava documentos esquecidos, cópias de recibos, contratos de doação, comprovantes de transferência. Vi ali, impresso, o extrato bancário do mês em que transferi parte do meu FGTS para ajudar na entrada da casa. Eu tinha guardado por hábito. Agora, era evidência. Cada item era uma pedra colocada no caminho que eles trilharam, achando que estava asfaltado. E então, revirei o fundo da gaveta e encontrei o envelope branco, já amarelado, onde estavam as cópias do licenciamento do carro, em meu nome. Nenhuma transferência feita, nenhum reconhecimento de firma. Eles tinham vendido o veículo com um recibo falso ou sem passar pelo cartório. Talvez o sogro nem soubesse. Talvez soubesse e não ligasse. Mas a verdade é que, legalmente, o carro ainda era meu. E se eu quisesse, ele voltaria a ser. Naquele fim de tarde, sentei no sofá e liguei para um velho colega de profissão que hoje trabalha no Detran. A ligação durou menos de 5 minutos. Não precisei explicar muito. Só mandei as cópias digitalizadas e pedi para ele checar se o sistema já constava alguma transferência em andamento. Não constava. Aquilo me deu a chave para o que viria depois. Eles me roubaram achando que tinham vencido. Mas o que eles levaram foi o carro. O que eles deixaram para trás
Foi o meu nome. E o nome, no papel, ainda manda mais do que qualquer risada na garagem. Eles acharam que tinham vencido no momento em que viram o carro sair da garagem. Quando ouviram o ronco da moto recém-comprada ecoando entre os muros da casa. Quando me viram sair de mochila nas costas e passo firme, como quem desiste sem lutar. O bilhete na geladeira. Preparem-se para o que está por vir. Foi lido, eu sei que foi. Provavelmente riram dele também. Apostaram que era mais uma reação passiva, coisa de idoso magoado, que ia se acalmar em 2 dias e voltar cabisbaixo, pedindo desculpa por ter causado. Foi isso que eles aprenderam comigo ao longo dos anos. Que eu cedia, que eu suportava, que eu engolia a seco. Mas não dessa vez. O que eles não entenderam era o peso do meu silêncio. Porque enquanto eles seguiam suas rotinas com a leveza de quem acredita que tudo pode ser abafado com justificativas esfarrapadas, eu organizava meus arquivos como um advogado antes do julgamento. O carro ainda estava em meu nome. Essa era a peça mais simples do tabuleiro. Mas não era a única. A moto que o pai da minha nora pilotava com tanto orgulho, financiada com parte do dinheiro da venda. E com documentos falsos. Não bastava ser burro. Tinham que ser preguiçosos também. Com calma, sem pressa, sem mostrar a cara, comecei a mover peças. O antigo despachante que me ajudou anos atrás com a documentação do carro ainda mantinha contato comigo. O mesmo homem que me alertou uma vez sobre assinaturas falsificadas em nomes de idosos. Mandei a ele os documentos escaneados que achei na casa do meu irmão. Nota de venda, foto da chave, recibo assinado, com uma assinatura que não era minha. A letra estava próxima, mas quem me conhece sabe. Minha assinatura é como minha paciência, firme e única. Ele me ligou de volta no fim do dia, voz grave. Isso aqui é falsidade ideológica. E burra. Eu sorri pela primeira vez em dias. Burra era mesmo, mas servia ao meu propósito. Porque tudo que eu precisava agora era tempo. O tempo que eles achavam que eu gastava chorando no canto, na verdade era tempo de construção, de observação, de espera. E o mais poderoso das minhas ferramentas, naquele momento, era justamente o silêncio. Porque o silêncio pressiona. O silêncio faz barulho onde deveria haver calma. O silêncio deixa o culpado confuso, tentando adivinhar o próximo passo. Eles esperavam gritos. Esperavam um escândalo. Esperavam que eu voltasse e quebrasse a paz da casa para justificar o que fizeram. Mas tudo que receberam de mim foi o vácuo. E com ele, a dúvida. No segundo dia da minha ausência, Pedro me enviou uma mensagem que tentava soar carinhosa. Pai, você vai voltar? Estamos preocupados. Mas o texto era frio. Era o tipo de preocupação que se tem quando o problema ainda pode ser controlado. Porque eles sabiam que sem mim, a casa perdia mais do que presença. Perdia segurança. No terceiro dia, minha nora ligou. Não atendi. Ela tentou de novo. Nada. Mandou áudio. Seu Pedro, o senhor sumiu. Estamos todos estranhando. Olha, desculpa se a gente exagerou, mas o senhor sabe que a gente jamais faria nada para te ofender, né? Mentira embalada com verniz de desculpa. Porque o que ela queria mesmo não era meu perdão, era minha complacência. Eles não queriam que eu voltasse. Queriam que eu esquecesse. Que eu agisse como sempre agi, engolindo. Mas eu havia aprendido, na marra, que quem vive engolindo, um dia sufoca. No silêncio que mantive por mais uma semana, percebi o quanto eles estavam acostumados a depender da minha previsibilidade. Quando não respondi, começaram a enviar recados por outras pessoas. Um vizinho me escreveu no WhatsApp dizendo que estavam me procurando. Um amigo do meu neto me parou na padaria perguntando se eu estava bem. Eles espalhavam a ideia de que estavam preocupados, não comigo, mas com o controle que estavam perdendo. E enquanto isso, eu preenchia o dossiê. Liguei para minha corretora. A mesma que cuidou do meu seguro de vida e das minhas aplicações modestas em CDB e renda fixa. Disse a ela que precisava suspender todos os beneficiários que incluíam o nome de Pedro e da esposa. Ela não questionou. Apenas disse, claro, seu Roberto. Posso saber o motivo? Eu só respondi. Uma moto de 72 mil, comprada com o que era meu. Silêncio do outro lado da linha. E então, entendi. Eu estava voltando a existir, mas em silêncio, nos bastidores, nos e-mails que eles não viam
nas mudanças de cláusulas que eles não acessavam, nos boletins de ocorrência discretos, registrados com CPF, endereço e provas escaneadas. Cada passo que eu dava era invisível a olho nu, mas deixava marcas em cartórios, tabelionatos, sistemas bancários. Um dia eles iriam sentir o impacto, como um trem vindo em silêncio sobre trilhos que julgavam abandonados. Eles não entenderam que meu silêncio era, na verdade, o som de algo nascendo. Algo que levaria tudo deles embora. Não como vingança, mas como resposta. Eu não disse nada, mas assinei o suficiente para mudar o curso da vida deles sem precisar levantar a voz. Eles esqueceram do mais básico. Esqueceram que, por trás do homem que carregava uma mochila velha e usava os mesmos sapatos há 3 anos, ainda existia alguém que sabia ler contrato. Esqueceram que, por trás do silêncio de quem aceita comer na ponta da mesa, mora o olhar de quem passou a vida inteira observando cada detalhe, cada movimento, cada palavra dita com falsa leveza. E esqueceram, sobretudo, que, antes de ser descartável, eu era titular. Titular do carro. Titular da conta onde entrou o primeiro depósito quando eles precisaram dar entrada na casa. Titular de uma história que não podia ser simplesmente apagada com um sorriso sarcástico e um capacete de moto. Foi por isso que, naquela manhã, eu sentei com calma na mesa da cozinha do meu irmão e coloquei sobre ela o envelope azul. Dentro, os documentos do carro que eles disseram ter vendido. A nota fiscal original, o certificado de registro e o recibo de venda. Em branco. Nunca assinado. Nunca reconhecido em cartório. Eles tinham vendido o carro como se fosse deles, mas o carro ainda pertencia perante a lei a mim. E isso era mais do que um detalhe jurídico. Era um símbolo. Era a prova de que o que eles pensavam ter tomado à força, na verdade, era apenas uma ilusão de posse. E ilusões. Eu estava prestes a destruir uma por uma. Liguei para o mesmo despachante que tinha me atendido antes. Um homem de fala baixa e memória afiada. Mandei as imagens. Confirmei o estado do carro no sistema. Ainda ativo. Ainda em meu nome. Sem transferência concluída. Ele me perguntou o que eu queria fazer. Quero bloquear. Quero iniciar a contestação da venda. E quero o nome de quem recebeu essa moto como pagamento. Tem certeza, seu Roberto? Vai dar dor de cabeça. A dor eu já estou sentindo. Agora eu quero que alguém mais sinta também. Ele não perguntou mais nada. Em 2 dias, o processo estava em andamento. Enviei também o dossiê que montei, as conversas de WhatsApp, prints dos comentários da nora nas redes sociais, onde ela exibia a moto nova do pai com orgulho, chamando Pedro de o melhor genro do mundo. Print do bilhete na geladeira, que Pedro teve a audácia de postar como coisa de velho birrento, achando que era engraçado. Eles se expuseram. Eles documentaram a própria queda. No 3º dia, recebi o retorno. A moto fora bloqueada. Não podia mais ser vendida. Não podia mais ser financiada. Um alerta havia sido gerado, e o nome do pai da nora, agora envolvido numa disputa de posse com potencial de crime civil, estava listado como receptor de bem com origem suspeita. A cadeia se iniciava. Uma puxada leve no fio que segurava a estrutura. Pedro ainda não sabia. Continuava mandando mensagens como quem mede terreno. Pai, se quiser conversar, vamos resolver isso direito. Pai, não precisa ser assim, foi só uma brincadeira, lembra? A gente só pensou em facilitar. A moto era um investimento para o sogro. Tudo registrado. Tudo arquivado. Tudo lido com a frieza que só a traição doméstica pode ensinar. Enquanto isso, minha corretora me informava que todas as alterações haviam sido processadas. O nome de Pedro e da esposa estavam fora de tudo. Pensão, seguro, aplicações. O último vínculo financeiro que os conectava ao meu futuro agora estava rompido. Se eu morresse naquela semana, a única herança que restaria para eles seria a consciência. Mas essa, eu suspeitava, era a única que não sabiam administrar. Fui até o cartório do centro da cidade com um envelope em mãos. Solicitei a emissão de uma nova cópia autenticada do documento de posse do veículo, agora com anotações de disputa jurídica. Assinei com calma. Primeira página. Reconhecimento de firma. 3 vias. Quando terminei, o atendente, um rapaz de terno barato e olhos fundos, disse: "O senhor quer entregar pessoalmente a notificação? Ou prefere por via judicial?"
Judicial. Eles só aprendem quando vêm com carimbo. Ele deu um leve sorriso. Não foi de escárnio. Foi de respeito. Como quem enxerga que, às vezes, o silêncio de um homem é só o intervalo entre duas decisões definitivas. No caminho de volta, entre o barulho dos ônibus e o som abafado das lojas com promoções, pensei no que viria a seguir. Eu não estava buscando vingança. Não era isso. Era justiça emocional. Era o direito de existir sem ser tratado como um intruso na própria história. E tudo isso começou com um carro. Mas nunca foi sobre o carro. Foi sobre o que ele representava. Autonomia, respeito, permanência. Eles me tomaram o símbolo, achando que podiam reescrever a história com base na ausência, mas esqueceram de olhar a última linha da página. O documento ainda estava em meu nome. E agora, a história também voltaria a estar. Foi depois do bloqueio da moto que as ligações começaram a mudar de tom. O que antes era um "pai, vamos conversar", dito com condescendência, agora vinha com urgência, voz trêmula, mensagens escritas sem pontuação, como quem digita sem respirar. A primeira chegou às 7 da manhã. "Pai, aconteceu uma coisa estranha. A moto do pai da Clara apareceu bloqueada. Tô tentando entender, mas acho que foi alguma coisa errada com o documento. Você sabe de algo?" Não respondi. Apaguei a notificação sem abrir. Às 10, outra. "Pai, eu preciso saber se o senhor fez alguma coisa. Por favor." A palavra "senhor" já era sinal de que algo tinha quebrado. Quando eles voltam a te chamar com respeito depois de anos de descaso, é porque estão sentindo o cheiro de fumaça. Mas o fogo ainda não tinha começado. Eu estava sentado na varanda do apartamento do meu irmão. Café preto na mão, a pasta vermelha com os documentos abertos sobre a mesa de plástico e uma lista rabiscada com 3 nomes que eu ainda precisava contatar. Eu não estava com pressa. Quem corre agora são eles. E foi justamente essa inversão que acendeu o verdadeiro pavio. Às 13h42, recebi a ligação que marcaria o início da fase 2. Era da minha antiga agência bancária. A gerente me ligava em tom educado, mas tenso. "Seu Roberto, estou ligando para confirmar a remoção do nome do seu filho da conta conjunta. Como solicitado." "Confirmo." "Certo. Ele nos ligou aqui hoje, bastante confuso. Tentou movimentar a conta e não conseguiu." "Eu sei." Silêncio do outro lado. Depois, um leve pigarro. "O senhor deseja que o contato seja apenas por sua via daqui para frente?" "Exatamente. E tudo que ele pedir, peço que neguem formalmente." Ela assentiu. Mesmo pelo telefone, eu ouvi o desconforto na respiração. O desconforto de quem assiste uma ponte sendo queimada com calma, tábua por tábua. 3 horas depois, o telefone tocou de novo. Número restrito. Atendi por instinto. A voz do outro lado era a de Pedro. Baixa, cansada, misturada entre o pedido e o medo. "Pai, a gente tá numa situação aqui. A moto sumiu do sistema. A conta tá travada. Eu não sei o que tá acontecendo. Você... Foi você?" Não respondi. "Pai, fala comigo. A gente pode resolver isso. Eu sei que talvez a gente tenha exagerado. A Clara também tá dizendo isso. A gente não devia ter feito aquilo com o carro. Mas o senhor sumiu. Deixou um bilhete esquisito. A gente pensou que era só uma reação de momento. A moto foi ideia minha, tá? O pai dela nem sabia. Só queria ajudar. E eu achei que não ia dar em nada." Ele estava balbuciando justificativas como quem tenta soprar brasas acesas. Não havia mais chama para apagar. O fogo já era a estrutura. "O senhor vai processar a gente?" Foi a única frase que ele disse que teve coragem de soar direta. E talvez fosse a única que ele realmente temia. Mas não era isso que eu queria. Não queria ver meu filho sendo arrastado em tribunal, nem minha nora chorando em audiência. Queria apenas que eles soubessem o que significava viver sem as facilidades que meu nome lhes dava. Queria que experimentassem o que é ser deixado de lado, que tivessem que se explicar, que ouvissem o som da própria consciência quando o conforto desaparecesse. "Pai, o senhor tá aí?" Continuei em silêncio. E antes de desligar só disse: "Agora vocês estão começando a entender." Foi seco, sem raiva, sem teatralidade, apenas verdadeiro. No fim da tarde, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Era o pai da Clara. Aquele da moto. Aquele do "valeu de novo, meu genro."
A voz era outra agora, séria, ofendida. O senhor está querendo me prejudicar, é isso? Por causa de um mal-entendido? O senhor aceitou um veículo comprado com recurso duvidoso, registrado em nome de outra pessoa, e ainda postou agradecimentos públicos. Isso não é mal-entendido, é apropriação. Eu sou vítima nisso também. A diferença, senhor José, é que eu tenho tudo documentado. O senhor não tem nem vergonha. Ele desligou antes de ouvir o resto. E talvez tenha feito bem, porque o que vinha depois era ainda pior. Eu já havia acionado um contato da Defensoria para iniciar o processo de restituição do bem e averiguação de crime civil. A notificação chegaria em poucos dias. Eles pensaram que estavam lidando com alguém que só conhecia panela e remédio. Esqueceram que vivi 4 décadas como auditor. O papel sempre foi meu campo de guerra. E agora cada linha impressa era uma trincheira. Às 19h04, mais uma mensagem de Pedro. Por favor, pai, vamos conversar. A Clara tá passando mal. O pai dela tá furioso. Eu tô perdendo o chão aqui. Era isso que eles não suportavam. O desequilíbrio. Não estavam acostumados com a sensação de não ter controle, e o meu silêncio agora era terremoto. O que eles viram como fraqueza estava ruindo as paredes da segurança que construíram em cima de mim. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia ao som de fogos em algum jogo de futebol, eu tomei meu chá e revisei pela última vez os documentos. A cópia autenticada da transferência fraudulenta, o comprovante de bloqueio da moto, a lista de pessoas que ainda precisavam receber as notificações. Depois fechei tudo, guardei na pasta. E fui dormir com a consciência de que o pavio havia sido aceso, e que agora o fogo não era mais meu para controlar. Eles haviam acendido a chama quando riram de mim. Eu apenas deixei queimar. Foi numa quinta-feira nublada que o primeiro golpe realmente se materializou. Até então, tudo que eles sentiam era o desconforto de não me ver por perto, o receio do meu silêncio, a dúvida sobre o que eu sabia. Mas naquele dia, a fantasia começou a desmoronar. Era pouco antes das 10 da manhã, quando a notificação foi entregue na porta da casa deles. Contestação formal de propriedade. Processo em curso para anulação de venda fraudulenta de veículo automotor, com pedido de restituição imediata do bem, e investigação de falsidade ideológica na assinatura do CRV. Com base nos dados reunidos, a ação incluía os 3 envolvidos, Pedro, Clara e o pai dela. O tal do valeu de novo, meu genro. A moto, agora, legalmente não tinha mais dono. O registro foi suspenso, a transferência cancelada, e a situação do veículo classificada como sob litígio. Isso significava que não podia ser vendida, nem financiada, nem sequer pilotada em via pública, sob pena de apreensão. Aquilo que foi exibido na garagem como símbolo de vitória, agora estava sob risco de ser guinchado a qualquer momento. E foi. Às 16h37, a moto foi recolhida pela Polícia Civil, notificada pela Delegacia de Fraudes Patrimoniais. Recolhida dentro da própria garagem, sob protesto do sogro. Os vizinhos viram, tiraram foto, comentaram no grupo do bairro. As imagens da moto sendo colocada na plataforma circularam pelas ruas como corrente de escândalo. Clara tentou conter os danos com "estamos resolvendo um erro burocrático", mas a boca das pessoas não precisa de provas para julgar. A vergonha pública foi instantânea e irreversível. Pedro me ligou, várias vezes. Não atendi. Mandou áudios. Longos, desordenados, com a voz oscilando entre súplica e raiva. Dizia que a moto era só um presente, que o erro foi inocente, que a culpa era dele, não da Clara, e que eu estava indo longe demais. Longe demais. A frase me fez rir em silêncio, porque longe demais foi onde eles foram quando venderam o carro de um velho pelas minhas costas e riram como se fosse um favor. À noite, o que sobrou na garagem foi um espaço vazio, o mesmo espaço que foi deixado quando tiraram o meu carro de lá. Mas agora, aquele vazio tinha outro peso. Era a ausência daquilo que eles acreditavam ser conquista. Agora, era lembrança do que nunca lhes pertenceu. E enquanto isso, eu estava em outro lugar. Literalmente. Mudei de endereço. Aluguei um pequeno apartamento no centro da cidade, perto do terminal, com sacada virada para a avenida e silêncio depois das 10 da noite. Um espaço meu, pequeno, mas limpo,
e sem vozes me dizendo onde eu devia dormir ou se eu ainda precisava mesmo daquele carro. Contrato assinado no meu nome. Luz, água e gás pagos com a minha aposentadoria. Vida nova, sem depender de ninguém. E, mais importante ainda, sem permitir que ninguém mais dependesse de mim sem merecer. A moto foi apenas a primeira peça a cair. Mas eu sabia que, como num jogo de dominó, bastava aquele empurrão inicial para que o resto da estrutura ruísse. E ela estava podre por dentro. Eles sabiam. E por isso começaram a tentar controlar o que não podia mais ser controlado, a opinião alheia. No dia seguinte, Clara postou uma sequência de stories no Instagram. Frases como: "A injustiça começa dentro de casa", "É triste quando quem devia proteger decide punir", e "Familiares que se viram contra você machucam mais do que inimigos". Era indireta clara. Me colocava como o carrasco, como o traidor, como o vilão. Mas o que ela não sabia é que, enquanto ela digitava desabafos tentando manipular a narrativa, eu já tinha enviado ao meu advogado todos os documentos que comprovavam o golpe. As assinaturas comparadas, os prints, o rastro de sarcasmo e a mensagem onde Pedro dizia: "Foi só uma brincadeira". Naquela mesma tarde, o advogado protocolou uma petição para ampliação do processo, pedindo verificação de dano moral inverso. A ironia era essa. Quem tentou me tirar tudo agora me devia explicações à justiça. Eles tinham rido primeiro. Agora já não estavam nem sorrindo. Às 19h02, Pedro mandou o áudio mais longo de todos. O desespero transbordava nas pausas. Ele tentava pela primeira vez falar como filho. Não como genro, não como provedor. Não como adulto que acha que pode esconder as coisas do pai. "Pai, a gente errou, tá? Eu sei. Eu fui moleque. E a Clara, ela não queria isso. Foi minha ideia. Eu só queria facilitar. A moto era para ajudar ele. Ele não tem transporte. E eu achei que a gente podia usar o carro. O seu carro. Eu sei que era seu, mas eu achei que o senhor não ligava mais. O senhor sempre deixava ele lá. E a gente achou que estava tudo bem." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou. Depois continuou: "Mas agora a moto sumiu, o nome do senhor apareceu nos papéis da delegacia e a gente está sendo investigado por fraude. A Clara está em pânico, o pai dela também. E eu tô perdendo tudo, pai. Você precisa parar com isso. Você precisa parar com isso. Como se eu fosse o causador. Como se o incêndio fosse culpa do bombeiro. Como se eu fosse o exagerado, o vingativo, o vilão. Mas eu não fiz nada além de mostrar as provas. E foi isso que doeu mais. Eles estavam sentindo na pele o que é viver sem o escudo do meu nome, sem o abrigo da minha presença, sem o conforto de ter alguém para absorver os erros que eles se recusavam a admitir. Eu não respondi ao áudio. Só escrevi, pela primeira vez, uma frase curta. Uma resposta. "Isso é só o começo." Enviei. Ativei o modo silencioso. E deixei que o eco fizesse o trabalho que a minha voz não precisava mais fazer. Eles tentaram continuar como se nada tivesse acontecido. Clara manteve a rotina nas redes sociais, postando fotos de receitas que ninguém comia, selfies com sorrisos apertados, legendas com frases sobre seguir em frente apesar das quedas. Pedro voltou a trabalhar, mas chegou 2 horas atrasado no primeiro dia após a moto ser apreendida. O pai dela desapareceu da casa por uns dias. A garagem vazia parecia um símbolo escancarado da perda e da humilhação. Porque foi ali, naquele mesmo espaço, que ele agradeceu alto e sem pudor pelo presente. E agora, cada vez que passavam por ali, o buraco no chão onde a moto costumava estar parecia lembrá-los de tudo o que acharam que tinham conquistado. Mas nunca pertenceram a eles. Eu observava de longe. E de perto ao mesmo tempo. Não precisava estar dentro da casa para ver as rachaduras. As chamadas não atendidas aumentavam de intensidade. A frequência das mensagens subia conforme os boatos também se espalhavam. No grupo da rua, alguém postou uma imagem borrada da moto sendo levada no guincho. Uma vizinha perguntou com certo deboche: "Problemas com documentação, Clara?" Ela respondeu com 3 emojis de riso. Mas era fácil perceber que não ria. Naquela noite, recebi 15 chamadas perdidas. A primeira foi de Pedro, a segunda também. Depois vieram as da Clara.
intercaladas com números desconhecidos, parentes em comum, amigos de infância que não falavam comigo há anos. Um deles, primo de Pedro, mandou uma mensagem com um print de uma postagem pública de Clara, onde ela dizia que o sogro se revoltou sem motivo e estava destruindo a própria família. Ela pintava a narrativa como se eu fosse um velho instável, vingativo, cruel. Não citava a venda do carro, não mencionava a assinatura falsificada. Só mostrava os efeitos, nunca as causas. Esse sempre foi o talento dela. Manipular a lente. Mostrar só o que lhe convém. Mas o problema de tentar controlar uma história que não é sua é que, eventualmente, o autor retoma a caneta. E eu tinha retomado. No fim da semana, a bomba caiu. Clara tentou usar o nome de Pedro em uma compra parcelada numa loja de móveis. A ideia era antecipar um novo berço, uma nova cômoda, talvez para compensar a falta da moto e criar alguma narrativa de recomeço. Mas o crédito foi negado, score abaixo do exigido. O sistema agora exibia um alerta. Envolvimento em litígio patrimonial sob investigação. A vida deles começava a se comprimir como uma caixa sendo fechada com fita, cada lado colado com pressa, tentando conter os vazamentos. Mas já era tarde. Às 11h32 da manhã seguinte, Pedro me mandou uma mensagem que me fez parar o que eu estava fazendo. Não porque doeu, mas porque, enfim, ele começava a compreender. Pai, nós estamos perdendo tudo. A frase não vinha com apelo. Não vinha com ironia. Não vinha com justificativa. Era só isso. Um reconhecimento tardio. Um pedido sem pedido. Uma constatação. Eu não respondi. Não por crueldade, mas porque, ali, eu percebi que ainda não era o fim. Eles não haviam batido no fundo. Ainda acreditavam que era reversível, que bastava uma ligação, uma visita, desculpa qualquer coisa, o senhor sabe como é. Mas não sabiam. Não sabiam que, enquanto eles caíam, eu me fortalecia. Eu havia voltado ao cartório na manhã anterior para oficializar a modificação no meu testamento. Com a ajuda da corretora, excluí Pedro de qualquer partilha direta. Agora, em caso de minha morte, os bens seriam divididos entre uma instituição de proteção a idosos vítimas de abuso familiar, um abrigo de cães abandonados e um fundo municipal para estudantes em situação de risco. 3 lugares onde minha ausência talvez pudesse fazer alguma diferença, e onde meu nome não seria motivo de riso. Depois entrei com um novo pedido: contestação do uso indevido de conta conjunta para depósitos de terceiros. O histórico mostrava que o nome de Pedro foi usado em transações que ocultavam a origem do dinheiro, inclusive a venda do meu carro. A investigação financeira corria em paralelo com a patrimonial. E agora, as pontas começavam a se encontrar. Mais chamadas, mais mensagens. Portas começaram a bater, dentro da própria casa deles. Segundo me contou uma vizinha em uma ligação rápida e desconcertada, Clara e o pai tiveram uma discussão séria na noite em que o processo avançou. Ela gritou. Ele jogou a culpa nela. Pedro tentou intervir. E o pai da Clara teria dito em alto e bom som, para quem quisesse ouvir: você destruiu tudo por uma piada. Agora a casa está caindo na sua cabeça. A casa estava caindo, sim, mas não por mim, pela escolha deles. E ainda assim, eles batiam a porta errada, a minha. Às 23h12 recebi uma mensagem de voz. Curta. Fraca. Pai, a Clara tá grávida. A gente ia te contar, mas a gente estragou tudo. Eu sei que o senhor não quer mais saber da gente, mas ela chora toda noite. Eu também. A gente não tem para onde correr. Ouvi mais de uma vez. Em silêncio. E então desliguei o celular. Não por vingança, mas por respeito. Pela primeira vez, Pedro não falou como um filho tentando me convencer, mas como um homem que, enfim, entendeu o que significava perder. Na madrugada, deitei no sofá, com as janelas abertas e o som da cidade se misturando ao meu próprio cansaço. O mundo deles estava encolhendo, e pela primeira vez em anos, o meu voltava a crescer. Pequeno, sim, solitário talvez, mas meu, inteiro. Eu não batia em nenhuma porta, mas todas as deles estavam começando a se fechar. Cheguei a ouvir, de um colega antigo com quem dividi plantão por mais de 15 anos, que eu estava sendo duro demais só por causa de um carro. E talvez,
para quem vê de fora, a história pareça mesmo girar em torno disso. Um velho que teve o carro vendido, se magoou, se retirou e decidiu se vingar. Mas ninguém vê a raiz do corte. Ninguém enxerga o quanto foi arrancado antes da última gota. Por isso, quando me perguntaram o que eu queria de verdade, eu respondi com toda a calma do mundo. Não é sobre o carro. Nunca foi. Foi sobre o que vieram roubar junto com ele. Porque o que eles me tiraram não foi só o veículo. Foi o direito de existir dentro de casa sem ser tratado como bagagem esquecida. Foi a chance de dizer, esse espaço ainda é meu, sem parecer invasivo. Foi a dignidade de ser ouvido, consultado, respeitado. O carro foi só o estopim, a superfície visível de um abandono que já morava ali havia tempo. Eles não venderam apenas um bem. Eles venderam o pouco que restava da minha presença viva naquela casa. E depois riram. E agora, com tudo ruindo, vieram buscar não o carro de volta, mas o homem que sabiam que podia consertar tudo. Aquele que assinava. Aquele que resolvia. Aquele que voltava. Mas aquele homem não estava mais disponível. Foi por isso que, naquele fim de semana, sentei com minha corretora, uma mulher jovem, objetiva, nada sentimental, e pedi que me ajudasse a fazer algo definitivo. Ela não estranhou. Já tinha visto o padrão antes. Homens mais velhos aparecendo em sua sala, depois de traições disfarçadas de família, buscando uma forma de reconquistar o que não era material, e sim o próprio nome. Eu quero deixar claro que não é retaliação. Eu disse. Ela assentiu. É proteção. Ela compreendeu. Refizemos a distribuição dos seguros, das aplicações. Configurei um fundo mensal automático que vai para uma instituição de acolhimento de idosos rejeitados por suas famílias. O nome do programa? Último nome. Ela sorriu quando leu. Forte. É o que restou de mim depois que tiraram o resto. Saí de lá leve, pela primeira vez em anos, sem sensação de dívida, sem receio de estar sendo bom demais, compreensivo demais, presente demais. Descobri que há uma recompensa silenciosa em se retirar. Não como fuga, mas como resposta. A vida me entregava, finalmente, um tipo de paz que não dependia de reconciliação. Mas, claro, eles ainda não tinham entendido. Na segunda-feira, recebi uma mensagem inesperada da Clara. Diferente das anteriores. Sem ironia, sem dramatização. Só texto seco, direto. Eu sei que o senhor acha que estamos pagando o preço do que fizemos. Mas e a criança? Ela merece isso? A criança. O bebê que ela carregava. O neto ou neta que agora surgia como carta emocional. A nova moeda. A nova tentativa de me dobrar. De transformar remorso em manipulação. Não respondi de imediato. Levei 2 dias para pensar. Escrevi várias respostas e apaguei todas. No fim escrevi apenas: ela não merece ser criada por quem faz do outro um recurso. Enviei. Silêncio. Depois disso, Pedro sumiu por 3 dias. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum áudio choroso. Apenas sumiço. Até que no 4º dia, recebi uma correspondência por carta. Reconheci a letra dele na hora. Curta. Sem rodeios. Pai, se a gente perdeu o seu perdão para sempre, eu entendo. Mas o senhor tinha razão. Não era sobre o carro. Era sobre tudo que a gente esqueceu. Eu sinto muito. Não espero resposta. Só queria que soubesse. Li devagar. 1 vez. 2. 3. Depois dobrei o papel e coloquei dentro da pasta vermelha onde guardava os documentos do processo. Não porque fosse parte do caso, mas porque era finalmente uma prova de algo que eu pensei que nunca mais ia ouvir. Responsabilidade. Mesmo assim, eu não respondi. Não porque guardava raiva, mas porque, às vezes, o silêncio é a única forma de preservar o que resta. Qualquer retorno meu seria interpretado como abertura. E eu não estava mais aberto. Eu estava recomeçando. Nesse mesmo dia, visitei o terreno de um pequeno sítio nos arredores da cidade. Nada luxuoso, mas plano com sombra de árvore, uma casinha simples de madeira e varanda com rede. O dono me reconheceu. Tinha sido estagiário no antigo escritório onde trabalhei. Me chamou de seu Roberto, com respeito de quem lembra. Me ofereceu um preço abaixo do mercado. Disse que a casa precisava de vida. Eu aceitei na hora. 2 dias depois, fui assinar o contrato. Sozinho. Sem testemunhas.
Sem ninguém para dizer, mas o senhor vai morar tão longe de tudo. Levei apenas a pasta vermelha. E dentro dela, junto com os papéis do carro, da conta bancária e do processo judicial, estava a carta de Pedro. A única coisa escrita por ele que eu mantive. Porque, apesar de tudo, era a única que não tentava me manipular. Era sincera. E às vezes, sinceridade é tudo que sobra. E isso também não era sobre o carro. Era sobre olhar para alguém e dizer: agora você sabe o que é viver sem mim. A primeira noite no sítio foi de um silêncio tão profundo que me fez esquecer o barulho da cidade, dos grupos de WhatsApp, dos áudios implorando, das risadas abafadas na sala da casa onde morei sem ser bem-vindo. O lugar tinha cheiro de madeira velha, de coisa feita para durar. A varanda ainda tinha marcas de prego onde um dia alguém pendurou luzes de Natal. As janelas rangiam, mas abriam com facilidade. A porta da frente trancava por dentro com um trinco de ferro antigo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em casa. Sem precisar pedir espaço. Sem precisar explicar o porquê de querer paz. Sem precisar tolerar. Passei o dia em silêncio, andando descalço pelo chão da varanda, tomando café preto com açúcar, lendo o jornal pela metade só porque sim. Depois arrumei os papéis que trouxe na pasta vermelha. E queimei alguns deles. O recibo do carro, as cópias dos prints das mensagens, as fotos da moto. Não porque queria esquecer, mas porque não precisava mais lembrar. O que eu precisava agora era espaço. O espaço que eles juraram que eu não merecia. Na última gaveta da estante da sala, coloquei apenas 2 objetos, a foto da minha falecida esposa e a carta que Pedro me enviou. O resto não veio comigo, nem roupas demais, nem lembranças amargas, nem desculpas que não foram ditas. Eles não apareceram mais. Depois da última mensagem de Clara, falando da criança e tentando jogar o peso da culpa nos ombros que sustentaram aquela casa por décadas, tudo silenciou. Talvez porque o bloqueio do carro tenha seguido adiante. Talvez porque o nome deles agora figurava nos registros de investigação civil. Talvez porque, enfim, entenderam que não se responde a um bilhete como aquele com desculpas frágeis. Se responde com mudança. Mas eles não mudaram, apenas recuaram, sumiram. E com isso, me deixaram livre. A última coisa que ouvi de Pedro foi um sussurro numa ligação que ele não sabia que eu havia atendido. Atendi por impulso. Fiquei em silêncio. Ele achou que tinha caído na caixa postal e disse: eu estraguei tudo, até o nome dele. Desliguei sem dizer nada, porque naquele momento não havia mais conversa. Havia só as consequências. Algumas semanas depois, o cartório me enviou a confirmação. Processo encerrado. Carro restituído. Venda anulada. Investigação arquivada por minha escolha. Optei por não seguir adiante com a denúncia criminal. Não porque quis poupá-los, mas porque eu não precisava mais puni-los. A realidade já estava fazendo isso. Eu só queria o que era meu de volta. E agora, tinha algo ainda melhor. Minha paz. No sítio, comecei a cultivar hortelã, alecrim, manjericão. Coisas simples, plantadas com cuidado, sem pressa. Um vizinho me trouxe uma muda de goiabeira. Outro, um rádio velho que ainda pegava AM. Um cachorro apareceu um dia, magro, sujo, e decidiu morar no meu quintal. Dei o nome de Recibo, porque ele chegou no dia em que a carta do cartório foi entregue, confirmando tudo que eu havia conquistado com papel e silêncio. Passei a escrever. Não sobre eles, sobre mim. Sobre como um homem passa a vida inteira cuidando dos outros, construindo para os outros, e só descobre o valor do próprio nome quando tentam apagá-lo. Me matriculei num curso gratuito de escrita para idosos na cidade vizinha. Todo sábado pego o ônibus das 7 e volto antes do almoço. Lá conheci gente que também foi descartada. Viúvos, pais distantes, avós que não sabem mais o nome dos netos. E entre uma redação e outra comecei a me reconhecer em cada um deles. Mas com uma diferença. Eu não esperei a vida inteira para me levantar. Hoje, a moto está num pátio judicial, coberta por poeira, esperando uma definição legal que talvez nunca venha. O carro? Vendi eu mesmo. Para alguém que olhou nos meus olhos, apertou minha mão com firmeza e pagou à vista. Com recibo assinado por mim, com data, firma reconhecida e um café aceito com gratidão. O valor? Não importa. Foi o ato que contou.
porque dessa vez fui eu quem decidiu. E naquela mesma noite escrevi um novo bilhete. Não colado na geladeira, não pendurado na parede. Escrevi só para mim. Guardei dobrado dentro do caderno de anotações, entre as receitas da plantação e os nomes dos remédios. Não deixei nada para trás, só o que não me fazia falta. Isso é o que sobrou da história. Um homem, um cachorro, uma goiabeira e um nome que, por fim, voltou a ser só dele.